Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, num momento muito importante da história do nosso país, porque muitas pessoas podem não estar se dando conta, mas agora toda essa fumaça que ficou sobre as nossas vistas junto com a pandemia, ela tende a se dissipar e a gente vai começar a enxergar melhor alguns problemas reais. Sobretudo as pessoas que ficaram durante 3 anos acreditando na figura do presidente da República. O que o presidente da República tem ainda para apresentar para essas pessoas? Qual é o patrimônio político e qual é o patrimônio, o legado econômico, o legado que o nosso país vai ter a partir de agora para a gente poder examinar e poder debater? Bem, eu vou falar sobre essas questões agora no nosso encontro. Se você está chegando agora no Portal do José, convido você a conhecer os nossos outros vídeos, a se inscrever, a compartilhar os nossos vídeos se você gostar, a dar o seu joinha, porque é muito importante, e também mandar os seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. E eu quero agradecer a todos vocês que têm divulgado tanto nosso portal. Em uma semana nós tivemos mais de 15 mil pessoas novas inscritas aqui. É motivo de muita satisfação. Eu fico muito feliz quando eu vejo vocês também torcendo pelo portal, colocando metas, olha, vamos chegar a tantos mil inscritos, vamos aumentar. Gente, é muito legal estar com vocês aqui no nosso portal e é muito legal a gente estar ajudando outras pessoas também a entenderem melhor o que está acontecendo no nosso país. Gente, durante esses anos todos, nós ficamos sendo bombardeados por muitas loucuras. Agora, certamente, nós vamos ter a nossa paz, ou pelo menos parte da nossa paz recuperada. Você não vai ficar recebendo mais daquele tiozinho chato, daquele cara histérico, vídeos com desfiles de tanques. Você não vai receber mais aquelas declarações, aqueles depoimentos caricatos de pessoas que querem uma ruptura, que querem que prendam todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Você não vai ficar mais recebendo uma série de fake news requentadas. E essa gente toda que só vivia fazendo esse tipo de situação, agora eles estão absolutamente perdidos e eles não vão conseguir apagar a realidade das próprias pessoas que ainda apoiam o presidente da República. Gente, a gasolina em vários estados da federação já está batendo mais de R$ 7,18. Isso não é pouca coisa. Dependendo do posto de gasolina que você chega, você vai encontrar um preço maior, porque esse é um preço médio. E como é que você esconde essa realidade da pessoa que precisa abastecer o seu carro, a pessoa que precisa abastecer o seu caminhão? Como é que você esconde o custo do botijão de gás da dona de casa? Como é que você esconde o custo da energia elétrica que vai bater em todas as nossas contas e que ainda não está se fazendo sentir? O governo está dizendo que vai fazer uma tarifa social para as pessoas de baixa renda, para que elas não sintam esse impacto, porque esse impacto é um impacto fatal. Quem já passou por isso no passado sabe como a conta de energia vindo a mais para a gente, como isso é difícil, como todo mundo já está bastante endividado, como a gente está economizando como pode e vira uma despesa adicional. Isso provoca uma reação em cadeia no comércio, na prestação de serviços, nos negócios de uma maneira geral, e para o Brasil isso não é nada bom. Esse cenário, embora muitas pessoas fiquem acreditando que quem é contra o governo Bolsonaro está torcendo para a economia ficar pior, que só o idiota fica torcendo para a economia que afeta a nós mesmos ficar pior. Só um doido fica querendo ficar com uma situação pior. Essas pessoas, elas imaginam que existe uma legião de pessoas no nosso país que fica torcendo para as coisas darem errado. Não é nada disso. Todo mundo ficaria muito feliz se nós tivéssemos um presidente que trabalhasse, um presidente que cuidasse da nossa saúde, que se preocupasse com o ser humano. Ninguém pode exigir que um presidente se converta numa figura genial, um Einstein, uma pessoa inteligente. Mas a gente pode exigir que um presidente seja uma pessoa humana, que ele olhe para nós e se preocupe com o povo brasileiro. Coisa que ele não tem a menor ideia do que signifique, né? E a realidade nossa, gente, é essa aqui, que os meios de comunicação ontem esconderam. E agora a gente vai passar por uma situação muito ambígua. O jornal está dizendo que previsões para a PIB em 2022 caem abaixo de 1%. O engraçado, o ridículo, o dantesco é que tem alguns bolsonaristas que têm canais no YouTube que eles querem ser mais inteligentes e mais espertos na análise da realidade do que as principais consultorias do planeta. Eu gostaria que esses bolsonaristas que ainda têm canal e que falam de economia, que eles abrissem o negócio, já que a economia está apresentando sinais de melhora, como eles estão difundindo, abram um negócio, abra um bar, abra um restaurante,
Abra alguma atividade, abra um mercadinho, uma loja de material de construção. Compre um carro, vá trabalhar de aplicativo, para você ver se a realidade que você e Paulo Guedes estão explicando ou tentando estimular para o cidadão brasileiro, se ela aparece de fato. Então nós vamos ver a situação que a realidade vai bater na cara dessas pessoas. Muitas vêm aqui para o portal e ficam dizendo, agora não vem mais, né? Sumiu um monte. Chora comunista, chora petralha, chora socialista, procura um canto para chorar que dói menos e por aí vai. Essas pessoas não vão conseguir comprar o que elas compravam há alguns meses atrás. Elas vão ter esses problemas e elas vão conviver com outras pessoas também que vão falar das suas dificuldades. Então nós temos que estar preparados para esse ano de 2022, que não vai ser um ano muito bom. Gente, as pessoas, comerciantes que eu conheço, que faziam parte de um polo de empresários, a qual eu sempre conversava e tal, muitos pegaram dinheiro emprestado para superar o período da pandemia. E esse dinheiro que eles pegaram para manter os seus negócios funcionando, eles tiveram um prazo de carência, mas essa conta já começou a chegar. Então eles estão começando a ter uma despesa adicional com uma queda de faturamento, com uma economia em recessão. Esse governo nunca se preocupou em fazer grandes obras, grandes projetos, estimular a economia do nosso país, gerar empregos de verdade. E a gente está nessa situação com uma anomia do governo em todas as áreas, porque nós temos um presidente que não gosta de trabalhar. Ele ficou iludindo as pessoas ao longo desses anos todos com essas pautas aleatórias, que vão ser a única salvação para ele ainda iludir algumas pessoas. Então ele não se debruçou sobre nenhum problema concreto, só fazendo farofa, andando de motocicleta para um lado, de jet ski, indo para a praia, fazendo aglomerações. Eu quero ver se ele vai conseguir fazer novas manifestações como essas, se ele vai conseguir reunir milhares de pessoas numa motociata, se as pessoas vão ficar gritando mito, ou artigo 142, ou invasão do Congresso, destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal, fora Alexandre de Moraes, se vão ficar fazendo uma série de bravatas. O discurso dessa gente acabou. Então, muitos deles ainda nas redes vão ficar com esse discurso vazio de procurar alguma coisa ruim que esteja acontecendo na China, em Cuba, na Venezuela, na Argentina, no Afeganistão, no raio que o parta, para dizer, olha, tá vendo o que está acontecendo em tal lugar? Pode acontecer aqui no Brasil também. Esse discurso não vai botar feijão na panela de ninguém. E o Bolsonaro, como ele ficou 3 anos sem trabalhar, agora em um ano vai ser muito difícil. Eles vão ter que arrumar muita cesta básica, muito auxílio emergencial para ter alguma viabilidade eleitoral ainda. Infelizmente, os grandes veículos de comunicação, eles vão ficar no outro lado tentando mostrar para a gente que o Brasil não está tão ruim quanto está na nossa realidade. Isso é uma técnica, gente, que eu já comentei com vocês, que está aqui nesse livro aqui do Noam Chomsky. É um livro muito interessante que ele mostra para a gente como existe uma luta de interesses de classes. As classes dos mais ricos ou dos mais poderosos e as classes das pessoas remediadas e pobres. Os profissionais liberais, os pequenos comerciantes, os pequenos empreendedores, os trabalhadores, os estudantes, as donas de casa. São universos diferentes. O universo da sociedade real que a gente vive é totalmente diferente do universo dessas pessoas que não andam no meio da gente, não andam no meio da sociedade. Então, para essas pessoas, a economia está muito bem. Eles podem perder uma grana aqui, uma grana colar, mas quando eles perdem 5, 6 bilhões, eles estão perdendo alguns centavos. Isso é pouca coisa diante do que o povo brasileiro, do que os povos, de uma maneira geral, perdem. Então, o que os grandes veículos de comunicação vão fazer? Aquilo que a gente viu no Jornal Nacional ontem, que a prestação de serviço no nosso Brasil, do país, cresceu 0,6%. Cresceu. Mas a gente está numa desgraça há anos. A economia, se crescer um ano, é um desastre aqui no Brasil, diante de tanto déficit que a gente já tem. Se 2% é o crescimento normal aqui no nosso país da população todos os anos, milhares de jovens, milhões de pessoas chegam ao mercado de trabalho, como é que a gente pode achar que 1% é uma coisa razoável? Então nós estamos diante de uma situação onde nós vamos ter grupos bolsonaristas e o governo fazendo um discurso apaziguador e colocando os problemas que não existem fora do Brasil, como os problemas mais concretos que a gente teria aqui, e por outro lado nós vamos ter esse amortecimento que os meios de comunicação vão fazer para a gente todos os dias, como eles sempre fizeram, mostrando
Que o problema não é macroeconômico, que o problema é seu. O problema é de você que está na sua casa, você que não arrumou um bom emprego, você que não se qualificou, você que não teve uma boa oportunidade, você que não teve vontade. E aí você começa até a acreditar nisso. Você fala assim, puxa vida, o que está acontecendo comigo, com as pessoas que eu conheço? Essa é uma forma de amortecer a sociedade de uma maneira geral. E aí, no meio dessa história toda, o Brasil com uma crise econômica severa, nós todos passando uma série de dificuldades, de privações, os comerciantes, as pessoas da economia de verdade vão passar sufocos, os bancos vão continuar lucrando bastante, porque o brasileiro pega dinheiro em banco e, como pode, paga. Os bancos sempre têm uma lucratividade muito grande, sobretudo em períodos de miséria, e aí a gente vai entrar na campanha eleitoral de 2022. E aí, quanto mais debates nós tivermos, melhor. A questão é se o Bolsonaro estará no meio dessa história toda, porque ele, como a gente já viu, ele representa o antiprocesso, ele é a anticivilização, ele é a barbárie, ele é a alienação, ele é a enganação, o engrupimento. E cada vez que ele tenta fazer esse tipo de distração da sociedade, ele está cumprindo uma dupla função. Primeiro, ele está escondendo de todos nós com essa manobra que nós estamos sendo enganados na área econômica pelos vigaristas, pelos entreguistas, pelos lacaios. E, por outro lado, ele se salva da polícia, ele se salva da justiça. Então nós estamos diante de um grande caldeirão ainda, que precisa ser muito mexido e precisa ser muito revelado. Infelizmente, os grandes veículos de comunicação, como eu tenho dito a vocês, eles fazem parte dessa estratégia de alienação, porque quanto mais o povo estiver lançado na ignorância, mais os negócios serão feitos. E aí nós somos obrigados a viver com algumas situações inusitadas, né? Mas isso tudo vai ter um preço numa hora. Uma comissão de juristas entregou ontem para a CPI um relatório de 226 páginas com os crimes concretos que o presidente da República cometeu. Porque 600 mil pessoas mortas, gente, isso aí não é fruto só da competência biológica do vírus, não. Isso aí é muito mais a competência dos assassinos que nós temos comandando o nosso país. E a gente não pode temer as palavras. Eles serão responsabilizados por cada perda que aconteceu aqui no nosso país, e essa comissão de juristas está apresentando esse relatório. E aí a gente vai ter o falastrão, o mentiroso que a gente paga, com outros tantos que estão dentro desse governo, com esse discurso absolutamente estelionatário, como eu tenho denunciado aqui desde que eu criei o Portal do José. Como Paulo Guedes mente sobre história, sobre filosofia, sobre economia, sobre a realidade, sobre a situação dos outros povos, sempre para iludir o povo brasileiro, e ele está fazendo isso com algum sucesso, porque tem muita gente que ainda acredita nele. Mas é a figura que diz uma coisa que você não consegue enxergar o que ele está dizendo, como por exemplo, isso que eu coloquei no nosso papo anterior. Se você não viu, eu vou colocar, se você está chegando agora, para você ver. Você encontraria Paulo Guedes junto de alguma prateleira de supermercado fazendo compras? E se você encontrasse, você aplaudiria Paulo Guedes, você abraçaria Paulo Guedes, beijaria Paulo Guedes? Ele está dizendo que sim, né? Vamos lá. Eu entro no supermercado, as pessoas me agradecem, às vezes falam, olha, nós rezamos pelo senhor, nós estamos sentindo o que o senhor está fazendo por nós, e isso me recompensa mais do que qualquer elogio. Então, já comentei com vocês, se você não viu o nosso encontro anterior, por favor, veja, porque lá eu coloquei várias questões envolvendo também economia, falei do personagem aí obscuro que dá sustentação política, jurídica, espiritual para o presidente da República, mas essa gente toda, quando o Bolsonaro cair, quando o próprio eleitorado dele perceber o quão ele enganou as pessoas, o quão ele é enganador, o quão ele está tentando apenas fugir da polícia, enquanto esse discurso dele é um discurso vazio, aí as pessoas vão ficar com mais raiva. E nós aqui vamos poder enxergar um pouco mais as coisas com mais nitidez, porque, como eu disse a vocês, a gente não vai ficar recebendo aquelas mensagens também totalmente idiotizadas, de caminhoneiros com faixas e que vão bloquear, e de pessoas que são oficiais da reserva, e gente que conversou com algum militar, e gente que conversou com algum policial, e professor de alguma área que está dizendo que vai acontecer uma ruptura. Isso tudo acabou. Então agora a gente vai começar a enxergar de fato a cara de cada figura que está enganando, não só os bolsonaristas, mas tentando enganar também
quem está observando as coisas no nosso país. Gente, eu fico por aqui, tem muita coisa para a gente debater daqui para frente. Agora a gente vai conseguir jogar mais luzes sobre alguns assuntos e não vamos ficar caindo nessa armadilha dessa gente tão complicada que passou a governar o nosso país. Gente, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso portal e até o nosso próximo encontro. Tchau!